Algumas vezes a gente tem que encarar a meditação como ela é ensinada no budismo como uma espécie de engenharia. Então há certas ah, condições que propiciam certos materiais, que propiciam certas estruturas, e há outras condições que propiciam outros materiais, outras estruturas, e há uma recomendação do que é adequado, dependendo do entendimento do praticante, do ponto que ele está e assim por diante, né? Então dentro disso a gente fala na prática de meditação, muitas vezes ela é confundida popularmente com várias coisas, né? Mas a gente tem basicamente dois tipos, né? Uma meditação de estabilização, que a gente chama de shamatha. A meditação de estabilização produz aquilo que é a tranquilidade, não tranquilo permanecer, a pessoa consegue focar sem se perturbar. E a meditação de análise, ou vipassana, né? Então, a gente tem, então há uma união entre a análise e a estabilidade, que a gente chama de apreensão modal, vamos dizer assim. E depois há uma não elaboração. Então, a gente está falando aqui, não está falando aqui em shamatha, a gente não vai nesse vídeo falar do shamatha, a gente vai falar em análise, né? A análise que culmina na apreensão modal e a prática que abandona a apreensão modal, né? E a gente vai falar da importância da apreensão modal também, que é um dos resultados da análise. Então a pessoa produz uma perspectiva, um foco que ela usa para analisar os constituintes, né? Ou seja, reconhecer a vacuidade. Então é basicamente isso que a gente vai olhar nesse vídeo. Quem pediu o cartão mês passado, eu não enviei porque o correio estava em greve. Essa semana eu pretendo enviar. Quem quiser participar desse envio, rapidamente mande seu endereço aqui para esse e-mail e eu envio esses cartões. É legal, assim, interessante fazer uma contribuição. E aqui tem as informações para depósito, PagSeguro e assim por diante, porque tem um custo envolvido no envio desses cartões, então é legal de colaborar. E quem quiser ajudar com o canal também é uma boa, né? Desculpa, pessoal, que eu got caught up in things, né? Fiquei preso em várias coisas, né? Um amigo me deu uma guitarra nova, comecei a mexer com música, muita TV, aí eu tinha que manter a prática e o YouTube ficou para trás, né? Então, algumas vezes continuava entrando contribuições e eu nervoso aqui, as pessoas já estão contribuindo para o meu canal e eu não estou produzindo conteúdo, né? Bom, de vez em quando a gente precisa dar olhar de longe por um tempo para depois retornar. Acho que já teve outros momentos maiores de distanciamento nesse canal. Então vamos ver se a gente retorna com um certo ritmo, né? Talvez não como o ritmo mais diário que já foi em algum momento, mas um ritmo 2, 3 por semana que eu acho que talvez seja possível de manter. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Então agradeço a paciência, agradeço as pessoas que continuaram me escrevendo e fazendo perguntas e realmente o e-mail ele continua ativo sempre, né? Aquela inbox para vencer ela não é bem assim. Então, daí aqui você passou pela introdução, passou por outros pedidos de oferendas de cartões, não sei o que, e essas desculpas, e daí você se deparou com o fato de que esse é o 36º vídeo de uma série. Né? A gente está fazendo estudo desse livro que chama O Farol da Certeza. Tem pessoas que eu conheço que estão nesse canal desde o início, que são praticantes e que me diz qual é o primeiro para eu começar. Então, todos os vídeos dessa série tem um link ali que é o estudo, né, a página do estudo. Na página do estudo tem os vídeos todos na ordem certa, começa pelo primeiro e vai até o que eu estou fazendo agora, vai estar listado lá no final, com o texto correspondente que eu estou usando, né. Então, se você não pegou os outros 35, você deve ficar nesse vídeo, bom, você já está aí, fica aí. Eu estou tentando sempre falar, né, de um jeito que atrai as pessoas para o assunto. Você vê os 35 anteriores não vai garantir que você vai entender, porque eu também estou lutando com esse texto, então a pessoa que está explicando aqui não é qualificada o suficiente. Então a gente está aqui levantando essas palavras, né, vendo como é que esses conceitos budistas assim funcionam nesses debates, tentando ler o comentário junto. Tem sido bem proveitoso para mim e eu espero que para algumas pessoas que estão assistindo também seja. Eu sei que alguns vídeos têm bem mais visibilidade que outros, que eu acho que depende um pouco do título, né? Mas então a gente está lidando com essa terceira questão, são 6 questões nesse livro, né?
E a terceira questão, ela diz respeito a essa disputa que tem entre a tradição do professor que escreveu esse texto, chama Mipan Rinpoche, e outras tradições que, bom, aí tem uma nuance, assim, né? Então tem um pessoal que defende essa tal de apreensão modal, que a gente está lutando aqui para tentar descobrir o que é, mas ela não é análise. Então todo mundo concorda que no budismo tibetano, eu não vou dizer todo mundo em todas as formas de budismo, mas todo mundo no budismo tibetano concorda que quando a pessoa começa no Dharma, a pessoa deve ler a respeito, ouvir ensinamentos. Só ler não é suficiente, tem que ouvir, tem que fazer perguntas. Então tem toda essa etapa de absorver alguma coisa do Dharma, ok? Aí depois tem uma etapa que a pessoa pratica essas duas coisas. Ela pratica shamatha, estabilidade, e ela pratica também um pensar sistemático sobre os sistemas que foram ensinados, né? Então ela faz uma análise, ela usa o Dharma e começa a examinar as coisas, a mente dela, os constituintes do corpo dela, os objetos externos. Ela usa os ensinamentos para fazer uma análise de si, para conhecer a si mesmo e o mundo. Então essas ferramentas que, né, então a gente vai obter corroboração desses ensinamentos, se eles se sustentam ou não, né? A gente vai não só confirmar os ensinamentos, mas a gente vai transcender essa noção de que ouvir ou entender ou acreditar em algo é suficiente. Você vai produzir aquele sentido para você. Isso é um ponto, integrar esse sentido para você. Isso é um ponto crucial no Dharma. Então, a prática de análise, todo mundo concorda. Só que aí a gente tem um detalhe aqui quando a gente conclui a análise. A análise ela tem vários tipos de análise, né? Então tem análise com relação ao relativo, análise com relação ao definitivo e assim por diante. Dá para estudar análise sobre vários âmbitos, dá para fazer meta-análise, né? Falar como é que se faz a análise e assim por diante. Tudo isso tem literatura a dar com um pau sobre isso. Mas a gente vai falar assim, basicamente, no fim dessa análise, o que é produzido por essa análise. Então tem uma tradição que diz que você reconhece a vacuidade intelectualmente e daí você usa esse reconhecimento intelectual para reconhecer, para ver a vacuidade. Então você chega numa conclusão e daí essa conclusão é um trampolim para você ter a experiência do reconhecimento direto, ok? Tem outra tradição que vai dizer assim, quando você chega nessa conclusão, essa conclusão em si, ela não produz um trampolim, não produz como é que se diz, um lastro, uma segurança qualquer, uma escada que fica, né? Então, subiu, você larga a escada. Não precisa, pode estar a escada. Na verdade, o que o Mipan Rinpoche vai dizer é que a escada pode estar ali, ou a escada pode já ter caído. Se você já subiu para o segundo, né, usando o exemplo famoso do Vitor, que a gente está aí no budismo, a gente usa o barco, né? O barco chegou na outra margem, se você ficar dentro do barco, você não aproveita a outra margem, né? Então você sai do barco. Aí se o barco por acaso vai embora, assim, não tem tanto... Você já está na outra margem, né? Então tem um pessoal que parece que se o barco não continuar ali no lugarzinho que ele ficou, bem seguro ali, então a pessoa vai perder alguma coisa, né? Então é isso aqui, que é essa disputa que a gente está fazendo aqui. Que é no resultado da análise, se a gente mantém essa coisa que a gente chama de apreensão modal. Ou seja, o que é apreensão modal? É uma negação, né? No caso da tradição para sangue, que a gente vai dizer uma negação não afirmativa. Então, já aqui a gente já começa a ver que essa apreensão modal não pode ser bem assim, né? Porque ela não é nem mesmo, ela é uma negação que não se coloca. Então, ela não é um resultado propriamente dito, não é uma conclusão que a pessoa chega. Então, algumas do Dzongsa Rinpoche Rinpoche fala assim, que você estabelece a visão, né? Tudo isso tem que diz respeito ao intelecto no Dharma, quer dizer que a gente usa a expressão estabelecer a visão, estabelecer o entendimento de como as coisas são. Então você estabelece a visão e essa visão ela é livre de qualquer visão. Então ela não é uma visão particular, é uma visão de perspectiva específica. Então a gente usa a expressão também além dos extremos. Então isso vai estar no texto, além de elaboração, isso vai estar no texto. Okay? E a disputa aqui é o quanto tem de validade na tal da apreensão modal. Parece que tem um extremo, o Mipan Rinpoche vai dizer, tem um pessoal da própria tradição dele, que vai dizer que essa apreensão modal nem se importa com isso. Claro, o iniciante tem que pensar um pouco, né? Usar a cabeça para chegar a conclusões, bem, a gente concorda com isso. Mas chegar num resultado intelectual e em uma perspectiva específica, isso aí um pouco importa, não é necessário. E o Mipan Rinpoche vai ser bem duro com relação a esse pessoal.
supostamente da própria tradição dele. E ele, no texto, de forma geral, né, ele também é duro com relação àqueles que dizem que não é possível ter esse reconhecimento sem apreensão modal. Então a gente tem esses dois detalhes, essas duas tensões ocorrendo aqui nessa questão, né? Então aqui em particular a gente está tratando do que é essa ausência de extremos. Então não adianta a pessoa dizer assim, eu entendi o que é ausência de extremos. Ela entendeu o que é ausência de extremos. Qualquer criança de 5 anos a gente explica para ela, não é isso, não é aquilo, não é nem isso e aquilo junto, não é nem isso nem não aquilo. Então nenhum jeito que tu pensar vai funcionar. A pessoa, mas eu queria pensar de um jeito assim. Não é para pensar de nenhum jeito, não é para postular nada a respeito de nada. Então, tá, entendi o que é ausência de extremo. Não... Esse aí, ele vai dizer que é um problema, tá? Então, esses versos desse texto, eles têm uma estrutura que está em números, que se encontra lá no texto original, e estão lá também na página essa que eu estabeleço o texto, né? Então, a gente está olhando o verso que é numerado, segundo a estrutura da argumentação, ele é numerado 3.2.1.2.2.2.3.1. Ou seja, a questão 3, o item 2 da questão 3, o item 1 da questão 2, o item 2 da questão 1 da questão... E assim vai, né? Então, esse verso diz: a mente e os dharmas que não são a mente, ou seja, a mente e os objetos externos, vamos dizer assim, são determinados, os dois, como irreais. E a partir disso, nessa base, as aparências surgem como relatividade. Então, quando a gente fala relatividade, significa que ela tem uma interdependência, né? Não tem uma causa primordial, não tem uma mente que produz as aparências, não tem as aparências que são percebidas por uma mente, tem um jogo onde nenhuma delas pode ser estabelecida como algo final, uma estrutura final, né? Então, a gente usa a palavra irreal, a gente usa a palavra não existente, porque elas não têm esse substrato. Então, isso é vacuidade, né? Daí isso esse resultado, esse entendimento, né, vai estar lá na apreensão modal, vai estar na conclusão da análise, vai estar lá na percepção intelectual da vacuidade. Isso está além do pensamento, da expressão de existência e não existência. E olha só, essa questão aqui, até fazendo um parênteses, assim, que esse é assunto que eu gosto de tratar. A palavra existência aqui no budismo, ela é bem técnica. Então é como se usa também em filosofia no Ocidente, assim. Normalmente a gente está preocupado, por exemplo, nas tradições teístas, está se preocupado em provar a existência de Deus, por exemplo. Então você quer que tenha um ser que tem uma qualidade diferente lá dos seres normais, né? Ele tem uma qualidade superveniente, uma qualidade separada, sei lá, várias formas que eles usam lá na teologia para falar da existência, né? E daí quando a gente está falando também, por exemplo, de unicórnios, que são seres que poderiam existir, mas possivelmente não existem, então tem todo tipo de problema do que é não encontrar um existente, né? Todo tipo de problema epistemológico com relação à existência e não existência. Aqui a gente está falando de um pressuposto metafísico não-ontológico, ou seja, uma não-ontologia, né? Que é a vacuidade. Então aqui a gente não está falando em termos de existência e não existência. As coisas são meras aparências. Se elas tivessem alguma coisa nelas que não fosse aparência, elas teriam uma existência. Então por isso que a gente diz que elas são irreais, né? Não é que elas não apareçam, não é que elas não surjam. Eu utilizo a palavra surgimento e existência é a mesma coisa, né? Então para nós parece que existe alguma coisa, porque nós operamos pela ignorância e reificamos as coisas surgem ou existem para nós como a partir dessa formação interdependente, e daí nós damos um nome, separamos elas e assim por diante uma da outra, e criamos todo tipo de confusão com base nisso, né? E daí surge o mundo relativo todo, com todas as prerrogativas do mundo relativo. Então o que está se dizendo aqui é que nenhum desses constituintes ele pode ser preso verdadeiramente sobre o conceito de existência, né, o eternalismo, e não existência, o niilismo. Então eles não podem ser negados definitivamente ou afirmados definitivamente. Eles têm existência na dependência uns dos outros. Isso é vacuidade. Então esse é o ponto crucial da liberdade da elaboração dos 4 extremos. Os 4 extremos é afirmação, negação, tanto afirmação quanto negação, nem afirmação, nem não negação. Então essa liberdade perante essa elaboração dele é falado assim, isso tem uma linguagem já tântrica aqui dentro, né? Então está falando que isso não tem um ponto focal e está por toda parte, tudo é pervasivo. Esse entendimento não elaborado ele já está presente em tudo, né?
Então, ele não tem um lugar onde tu vai encontrar um lugar, por exemplo, no final de um raciocínio, né? Isso seria um ponto focal para a não elaboração. Eu vou pensar bastante forte, daí eu vou produzir a não elaboração. Não pode, daí não vai ser não elaboração. Ela vai ser produzida por elaboração. Então, quando você vai se desfazendo das ignorâncias, o que sobra é o que é auto-evidente em toda parte, que é essa não elaboração. Não é um resultado daquele estabelecimento lógico de várias coisas que você pensou, ok? Daí o próximo verso diz assim, que é uma coisa que já falei em outros vídeos e é muito importante em vários aspectos do Dharma, né? 3.2.1.2.2.2.3.2. Porém, apenas dizer, bom, é livre de existência e inexistência. É fácil, né? Falar isso, é livre de existência e inexistência. Tudo aquilo que eu falei lá, antes do próximo, falar, eu sei falar. Adianta alguma coisa? Aí tem que ver como é que tá a minha vida, pra vocês acharem que isso tem a ver ou não, né? Porque falar, da boca pra fora, é muito fácil, né? Então, quando você transforma isso num resultado de uma conclusão intelectual, aí é como se tivesse um alvo perante a mente. Então, se tornou um objeto perante um observador, se tornou um alvo, você acabou de reificar o resultado da sua análise. Daí não vai ser vacuidade. Aí você produziu o entendimento com relação às coisas e colocou um nome nele, colocou, né, uma formulação, e daí você... Né, não, o que a gente está procurando é esse referente disso que não tem a ver com um objeto mental. Então, as pessoas cometem esse erro, elas vão lá, fazem a prática, fazem a análise, e elas produzem uma ideia com base nos conceitos que elas estão trabalhando, e essa ideia com base nos conceitos não é o objeto que está sendo tratado, é uma coisa que a pessoa confunde, se ela não tem... Aí, um dos meus professores sempre fala que a gente tem que ter essa honestidade. Essa honestidade não é não enganar os outros, mas essencialmente não enganar a si próprio, né? Então, se a pessoa está só falando justificando coisas para si própria a respeito do Dharma, a respeito das coisas, não adianta nada, né? Então, na dependência dessa apreensão do eu, né, e outras entidades como reais, a gente continua no samsara. Então, se a gente disser que né, tá tudo além dos extremos, tá tudo, né, ter a crença de que tá tudo além dos extremos, ou ter a conclusão intelectual de que você não integrou isso necessariamente. Isso não produz esse resultado. Você precisa ver as coisas dessa forma, né? Então, para isso, você elimina os obscurecimentos, faz a prática de meditação e a partir repetidas vezes, isso vai produzir esse resultado na sua mente, né? Então, o antídoto que dá fim a todo esse processo que produz o samsara é a apreensão modal da ausência do eu. Então, aqui a gente lembra que a gente está falando de duas coisas, de vacuidade e tem a ausência do eu. Então, o que vai produzir o fim do samsara é quando a pessoa intelectualmente, mas não só intelectualmente, né, ela produz esse resultado de não apreender o eu, né? Então, a partir disso, ela começa a praticar, daí ela vai praticar com base nesse resultado e o apego ao eu vai se dissipar. Porque o apego ao eu é uma energia de hábito que a pessoa tem com base nesse entendimento errôneo, né? Então, caso não se entenda a forma pela qual a ausência se dá, simplesmente postular, dizer que o eu não existe, não produz nenhum resultado, não ajuda em nada. Então, né, é como se você confundir uma cobra com uma corda e alguém diz para você, mas não é não é uma cobra, é uma corda. Só você ouvir, só você pensar isso, se você continua vendo como uma cobra, você continua com medo. Então, né, se você não reconhece, a partir do momento que você reconhece de que forma ela não existe, ou seja, ela não existe porque ela é uma corda e você viu a corda, a cobra desaparece, você não precisa ter uma negação da cobra, né? Então esse esse o ponto do resultado da apreensão modal, né? Então o resultado da apreensão modal não é uma conclusão sobre você chegar assim, realmente a cobra é só uma corda. Não, é você vê a corda e daí você não tem cobra nenhuma em lugar nenhum. Nunca teve. Antes você vê que você estava enganado, né? Só você ter uma ideia você fica dizendo, olhando para a cobra, fica dizendo assim, não é uma corda, não vai transformar essa sua visão, não vai produzir
né? O fato de que ela é uma corda já está produzido, você não está reconhecendo. Mas só você repetir como um mantra, isso não vai transformar a sua mente e fazer produzir o entendimento de que é uma corda. Então você precisa produzir esse reconhecimento de que é uma corda. Esse exemplo, claro, quem está acompanhando o canal faz um tempo, sabe que esse é um exemplo clássico do budismo, está por todo lado, né? Então, essa coisa da cobra, da corda, eu já falei em vários vídeos. Tem vários níveis dentro desse símile, dessa analogia, e aqui ele está falando dessa forma. Ou seja, né, 3.2.2.1.1.2.1. Você reconheceu a vacuidade com análise, tem um entendimento intelectual da análise, mas aí você não fica satisfeito apenas com a análise. Uma vez que esse hábito de se apegar a entidades reais vem do princípio sem princípio, é preciso pegar o resultado o resultado não conclusivo, não a conclusão, mas o resultado, o tipo de perspectiva que você gerou através da sua análise, que é reconhecer que a cobra nunca pode ter existido em nenhum momento. Então se você pega isso, daí você medita vez após vez nesse entendimento. Então você não medita vez após vez na afirmação de que a cobra é só uma corda. Você medita no reconhecimento da corda, nunca teve cobra nenhuma. Então isso é apreensão modal. Quando você tem essa mente que você vê, né, que as coisas nunca tiveram uma fundação, nunca tiveram, não tem uma ontologia, não tem metafísica, não tem uma base, não tem um substrato, é vacuidade. 3.2.2.1.1.2.2. Ao meditar na ausência de eu, a visão de um eu se desenraiza. Então, exatamente isso, né? Você medita na corda, não tem como produzir cobra, né? Mas é preciso praticar, é preciso, não é só chegar e ter esse vislumbre. Depois desse vislumbre você reocupa essa mente com esse viés, vez após vez, né? E por isso essa prática foi exortada como necessária por muitos sábios reconhecedores da verdade que praticaram muito. Então é preciso dizer que aqui a gente não está falando, mas nos outros vídeos ele estava um pouco se desfazendo dessa visão de apreensão modal. E aqui ele está recolocando, né, uma visão nuançada. Ele está dizendo assim, para quem não foi além das elaborações, é preciso meditar com esse foco. Daí produz, através da análise, não um resultado intelectual, não uma crença, não uma conclusão lógica, mas um reconhecimento da natureza das coisas como elas são. E daí você fica olhando para isso, você não adianta só ter isso, você repete isso e fica olhando dessa forma específica para as coisas, e daí você vai produzindo a liberação perante os constituintes, né? E depois ele vai falar, logo em seguida, que isso também é assim com a não elaboração. Então, só repousar na não elaboração, que é para quem pode, né, para quem quer, né? Então repousa na não elaboração, naturalmente esses outros, né, as cobras, né, as coisas que se reificam, elas não há possibilidade de reificação, porque a pessoa está meditando diretamente na não elaboração. Aqui a gente está falando aqui ainda numa meditação com elaboração, que é esse apreensão modal, né? Mas ele está dizendo isso aqui, ó, essa é, né, 3.2.2.1.1.2.3. Essa é a entrada segura para os iniciantes. Então os iniciantes eles fazem análise, eles chegam na apreensão modal e eles repetem a apreensão modal até ela não ser necessária. Então, dizer que a apreensão modal deve ser abandonada desde o princípio, aqui o Mipa Rinpoche diz, isso é um rumor disseminado por Mara. Então, né, eu já falei em outro vídeo ali, a gente tem essa visão do Yonten Yaltsen, já falei em outro vídeo, que vai dizer que algumas práticas de meditação não elaboradas são possíveis para iniciantes. Então, em alguns casos, né, porque tem a introdução direta de um professor, porque tem pode não ser necessário fazer a análise e a apreensão modal. Mas são casos muito específicos, são casos, né, dentro desse relacionamento do guru. Então se admite essa possibilidade como uma exceção. Mas de forma geral, aqui o Mipa Rinpoche vai fazer a afirmação segura, conservadora, comum a todas as formas de budismo, de que você pensa sobre os ensinamentos, chega a uma conclusão, põe essa conclusão, integra essa conclusão, vamos dizer assim, não só chega a uma conclusão que é um resultado de uma ação lógica, mas você transforma aquilo em algo que é seu, da sua perspectiva,
você pratica essa perspectiva e daí você resolve, você dissolve os obstáculos, né? É curioso, né? Porque é bastante intelectual, mas é uma instrução de meditação. Então, se a pessoa tem um certo acumen, ela pode pegar esse tipo de texto e ela pode usar isso como uma prática de meditação, né? Então, talvez não seja o nosso caso, mas isso seria possível para eles que estão estudando isso e praticando isso há muito tempo. Eles podem pegar esses pontos do Mipa Rinpoche, isso naturalmente penetra o fluxo da prática de análise e de meditação deles, e eles assim eles vão vendo onde é que eu estou, o que, que eu estou fazendo, né? Tem um mapa, né? Como eu falei, tem uma espécie de uma engenharia, né? De o que, que pode ser necessário aqui, o que, que pode ser contrabalançado lá. Talvez no próximo vídeo eu volte ao comentário, porque acho que tem uns pontos interessantes no comentário, tanto quanto o vídeo passado, quanto a esse vídeo. Então, né, a gente vai tratar desse mesmo assunto, dessa mesma forma, mais ou menos, mas entrando, talvez, alguns exemplos do comentário, talvez vendo como é que o Troshu Jamdor, que é o comentador, ele trata esse assunto, assim, nesses pontos, né, porque ele também vai, estrofe por estrofe, comentando e dando a base textual do Mipa Rinpoche, né. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Cherezin Watensin Jasoeza Pekajar Padu Tenjote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasundatu Tenjote Chime Kwene Pema Sambao Sasura Jenseno Pai Garjuan Shujuku Peku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wachatungo Drupateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tileta Tu Tenjote Pemeja Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Druma de Sojino Nibemelun de Drujote Penenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basi Pechambundan Conseja Sentenjote Tu Sanje Guru Rinpoche quando condado o Wajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve só tinha lá do sushi não se mueve de chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cd rum que loja som de loja aliança som de papel do jusho som não guarda miral do sungele show